E aí, my friend, tudo jóia? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje eu quero conversar com você sobre alguns erros que, assim, eu acho que acontecem bastante com quem está começando a vivência com drones, e eu acho que isso pode ser muito útil, inclusive para aquelas pessoas que já têm experiência. Então, bora já botar esse drone no ar, bora voar, e a gente vai conversando sobre esses erros aí no caminho. O primeiro erro é não checar bem o equipamento antes de começar a voar. Então comece checando as baterias, veja se a bateria do seu drone está carregada, veja se a bateria do seu controle está carregada, e se você estiver usando um controle convencional que não tenha tela, lembre-se também de conferir a bateria do seu celular. Até porque quando a gente começa a voar, a gente já tem uma ideia assim, bom, estou começando agora, vou voar aí uns minutinhos e aí tem um tempo tranquilo para voar. Só que se você já começar com a bateria baixa, aí você pode tomar um sustinho. Outra coisa que pode parecer bobeira, mas acontece, é esquecer de tirar a capinha protetora do gimbal. Eu já fiz isso, então retire a capinha, verifique se não tem nada prendendo o gimbal, se ele está com um movimento tranquilinho, certinho aqui. Outra coisa, conferir a fixação das hélices, dá uma olhadinha aqui, ver se as hélices, se não tem nenhuma hélice meio bamba, ver se está tudo bonitinho, se os parafusos estão apertados. Claro que você não precisa ficar enfiando chave aqui de Phillips para conferir, mas pelo toque aqui você já vai sentir se tem alguma coisa errada, se está tudo bonitinho, para você poder ter um voo legal. Além disso, lembre-se que hélices danificadas, hélices com dentes ou meio tortas, elas podem afetar muito a estabilidade do seu voo. Então, sempre que você danificar alguma hélice, é muito importante você substituí-la. E aí chegou a hora de você decolar. Uma coisa que você não deve fazer é botar o seu drone para decolar em um lugar que tenha terra solta ou poeira ou areia. Então, assim, de forma alguma fazer isso aqui, gente. Claro que essa terrinha aqui hoje está molhadinha, ela não vai causar problema nenhum. Mas o problema é que o fluxo de ar que as hélices geram, elas podem jogar terra, areia lá para dentro dos rotores. As hélices estão empurrando o vento para baixo e esse vento vai fazer aquela poeira levantar. E aí as próprias hélices estão puxando o vento de cima para baixo e podem jogar isso para dentro do seu drone, para dentro dos rotores. Você não vai querer isso. Então lembre-se sempre de decolar de um local que seja livre de poeira. O próximo erro que pode causar graves consequências ao seu voo é não aguardar o drone pegar os GPS e marcar o home point, marcar o seu ponto de origem aonde você vai iniciar o seu voo. Sempre que você for voar, é muito importante você escutar a voz da mocinha aqui da DJI falar essa mensagem aqui, ó. The home point has been updated. Please check it on the map. Então ela disse que o home point foi atualizado e pede para você observar no mapa. Não decole sem ouvir essa mensagem. Então agora que nós já temos o nosso home point atualizado, bora pro ar. Um outro erro que a gente tem que cuidar para não cometer é decolar o drone, beleza, atualizou o home point, pá, bora para cima. Não, ainda assim, mesmo com o home point já atualizado, é muito legal você esperar um pouquinho, deixar o drone dar uma pairada ali, sentir qual que é a vibe dele, ver se está tudo bem. Porque assim, muitas vezes atualizações ou então alguma pane ali na localização, enfim, N possibilidades nesses equipamentos eletrônicos de às vezes ele não está realmente calibrado, equilibrado. Então, se alguma coisa não estiver bem com o drone, você já vai notar isso se você deixar ele paradinho, pairando um pouco ali antes de ir realmente começar o seu voo. Então segura a onda, mais importante do que sair direto para o céu é ter certeza que você vai começar um voo seguro. Se você está começando a sua vida com drones agora, saiba que as aves, muitas delas, não compartilham do mesmo amor que você tem pelo seu drone. Então fique atento, se por acaso você vê aves voando, passando na frente do seu drone, fazendo aquela imagem bem bonita, lembre-se que elas podem estar estranhando o equipamento, pode estar estranhando o drone e acontece demais de por acaso a avezinha atacar o seu equipamento. Periquitinhos podem fazer isso, andorinhas também têm esse comportamento de ir até o drone, gaivota. Então preste bem atenção, se você vê esses animais voando perto do seu drone, eu aconselho descer e procurar um outro lugar para voar.
Além disso, pessoal, tem uma questão assim, uma regra de bom senso, que é a gente toma cuidado em relação a animais. Você vê um bichinho pousado, uma ave ou sei lá, qualquer bicho que você observar, tenta não voar muito próximo a ponto de incomodar o bicho, de fazer o bicho querer sair dali. Muitas vezes esses animais podem estar com filhotes, podem estar com ninhos ali perto, então é muito legal a gente respeitar esses limites com a natureza. Um dos erros que a gente com certeza não quer cometer é voar desrespeitando a legislação. Eu não vou dar uma aula agora sobre isso, mas a gente tem que cumprir as normas de voo que são determinadas aí pelos órgãos competentes. É muito comum a gente confundir, por exemplo, a altura, a altitude máxima de voo, que é de 40 metros, na maioria das vezes, para voo recreativo, e não 120, como você pode achar, já que o seu controle geralmente ele vem calibrado ali para 120. Além disso, a gente tem que voar sempre com o drone, com contato visual com o drone. Então esse lance de fazer long range para voo recreativo não rola, não é autorizado. Conforme eu disse, eu não vou dar uma aula sobre isso agora, estou falando só alguns pontos assim que eu lembro mais importantes, mas eu sugiro você dar uma olhada no manual MCA 562 de 2020, que está na página do DSEA. Inclusive, a página do DSEA está muito legal, tem um compilado bem interessante para essa questão assim, de aprendizado, de você tirar dúvidas sobre legislação. Vale a pena dar uma olhada. Vou deixar o link aqui do site do DSEA na descrição. O próximo erro que eu cometi bastante também é esquecer de escolher o seu formato de gravação. Porque às vezes você está empolgado com o lance de querer subir logo, querer ver a vista lá de cima, também está preocupado com as questões de segurança e tal, e aí você acaba esquecendo as configurações de vídeo. Então pense bem o que você vai querer fazer, se você vai tirar foto, vai tirar vídeo, qual é a resolução que você vai querer esse arquivo, de modo que você consiga realmente registrar aquilo da melhor forma possível. E foi só eu falar dos periquitim que eles já apareceram aqui. Não sei não se eu vou conseguir decolar esse drone de novo. Os drones que têm a função de Active Track, como o Mini 3 Pro, por exemplo, que é aquela função que você marca um alvo e vai seguindo esse carro, moto ou pessoa com o drone, às vezes pode acontecer da gente ir seguindo um veículo, por exemplo, e esquecer que o drone marcou o home point lá atrás onde você decolou. Quando você vai fazer Active Track, é importante você atualizar o seu home point. Então aqui no seu controle você vai clicar nos 3 pontinhos e na primeira aba, aqui já na aba segurança, tem essa opção aqui, ó, que é atualizar ponto de origem. E assim, se por acaso você perder o contato com o seu drone, ele não vai voltar lá 2 km atrás, onde era o seu ponto de origem, mas ali pertinho da última vez que você atualizou esse home point. Agora, um erro que eu cometi recentemente e eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: esses sensores de movimento, eles também limitam a mobilidade do drone. Eu decolei de uma área que estava assim mais fechadinha, com árvores mais fechadas, e eu pensei assim comigo, falei, cara, eu tô vendo aqui, eu consigo passar o drone por esse espaço que tem aqui no meio, então tá tranquilo para eu decolar. No entanto, quando eu estava voltando para minha posição, trazendo o drone de volta para mim, ele se recusou a vir aonde eu estava, porque era um local muito fechado e o drone, então, o sensor de movimento já estava alertando, ele não quis se aproximar, em que pese eu estar tentando fazer aquele movimento. Quando acontecer isso, você tem que então entrar ali no menu do drone, desligar o sensor de proximidade para então poder fazer a aproximação do seu drone. Então fique esperto que o sensor de movimento também pode fazer o drone se negar a chegar a um local onde você precisa. Outro erro muito comum é a gente não pensar como vai ser a pilotagem na hora de você fazer o seu pouso novamente. Se você decolar de um local mais fechado, que você olha assim e fala, não, eu consigo passar o drone por aqui para decolar, na volta pode ser difícil por vários fatores. Primeiro que se você estiver numa área de floresta, por exemplo, você pode não conseguir localizar de novo aonde era o seu ponto, e aí mesmo olhando ali no mapinha, no GPS, você pode ter dificuldade para localizar exatamente aonde que você tem que entrar. E aí você já está com aquela bateria acabando, aquele alerta já está zunindo na sua cabeça ali, você está achando que a aeronave vai cair e ainda você tem que tomar todos esses cuidados na hora de descer. Então é o seguinte, lembre-se de obedecer os alertas ali da bateria acabando e dê preferência a decolar e pousar de locais
bem amplos, locais abertos, que você tenha visibilidade boa do drone, para não ficar passando sufoco na hora de pousar. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, mostrar aí pro algoritmo que esse vídeo te ajudou. E também dê uma olhada nessa minha playlist aqui que é só sobre vídeos de drone. Um grande abraço e até a próxima.